A paz do Senhor Jesus, irmão, trouxe uma palavra para edificar a minha e a sua fé. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, a palavra de Deus diz o seguinte: é sobre a morte do filho de Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Ou seja, aqui nós podemos ver um pai que estava clamando pela vida do filho, mas no início do versículo a gente identifica que o Senhor feriu a criança. Daí já começam as consequências de um ato anterior tomado. Foi um ato de adultério, que considera-se os frutos da carne. Está lá em Gálatas 5,19. Então, e as consequências não foi só essa, que a criança morreu. Ela não subsistiu, ela não teve vida. Como também outra consequência foi Davi, por causa da vergonha, porque a palavra de Deus diz: o que se fala entre quatro paredes se estenderá acima do teto, ou seja, alguém irá proclamar, alguém irá falar, alguém irá relatar. E naquela ocasião, Davi tentou por diversas vezes, exatamente 2 vezes, matar Urias, porque Urias era esposo de Batseba. Devido ter ocorrido um relacionamento extraconjugal entre Davi, que era o rei, e também Batseba, que era esposa de Urias, Davi, de todas as formas, buscou queimar o arquivo, ou seja, queimar provas, também matar o próprio esposo de Batseba. E uma coisa que já era, de certa forma, estranheza, porque ele tentou matar um soldado que era fiel a ele. Ou seja, o tamanho da repercussão que gera o pecado. A pessoa começa a pensar só em si e imediatamente jogar areia na visão do outro, na vida do outro. E chegando até o ponto de querer matar. E assim nós já vivemos situações, nós conhecemos casos, a mídia retrata com infinidade de casos que acontecem por causa do pecado, vem a morte. Por causa do pecado, há pessoas que querem matar as outras para se sobrepor ou para de alguma forma esconder o seu pecado. Começa a apontar, começa a injuriar, caluniar, difamar. Mas devemos crer que a verdade é só uma. E há quem diga que existe várias verdades. Para mim e para nós que somos cristãos, só existe uma. E só existe um caminho. E o caminho é o Senhor Jesus. Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Todos os caminhos irá levar à morte. Então é necessário que a gente venha refletir sobre os frutos da carne. Os frutos da carne vai trazer consequências danosas para o homem. Quantas pessoas não já mataram outras por causa do seu pecado? Para esconder o seu pecado, começou a caluniar, começou a difamar, começou a de alguma forma denegrir ou trazer algum, alguma sujeira à existência. Às vezes essa sujeira nem existe. Então é necessário que a gente venha refletir que a própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aqueles que estão caluniando, injuriando, difamando, eles já estão mortos. Por quê? Porque eles não têm a paz. Eles não têm paz. Por isso eles buscam de alguma forma saciar aquele vazio dentro de si através da destruição do outro. Daí podemos identificar que muitas vezes ele dá abertura para um sentimento chamado inveja. Então é necessário que a gente venha refletir sobre os frutos do Espírito Santo, sobre os frutos da carne. O fruto do Espírito Santo está lá em Gálatas 5,22 e os frutos da carne está em Gálatas 5,19. Para que a gente venha identificar onde nós estamos pecando, onde nós estamos errando, onde precisamos melhorar. Porque nós somos pecadores, mas precisamos conhecer a palavra para nos sujeitarmos à palavra. Porque se você se sujeitar ao seu eu, às suas vontades, é notório que a curto, médio ou longo prazo haverá
choro, haverá angústia, tristeza, haverá frustração, decepção, mas nós temos uma videira, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar próximo, temos que estar ligado a essa videira. Então eu quero deixar essa palavra para refletir, que o Senhor Jesus abençoe cada um. E que essa história do Urias, essa história de Batseba, essa história de Davi, o rei Davi, seja motivo de nós buscarmos, porque é o que nós vivemos aos dias atuais. Por causa de dinheiro, quantas pessoas não já morreram? Porque o amor das pessoas está no dinheiro, muitos. A própria palavra de Deus diz que chegaria um dia que o amor de muitos iria esfriar. Então é necessário que a gente venha conhecer a palavra do Senhor e venha entender o quanto já se realizou, se concretizou daquela época onde foi escrita a Bíblia até os dias atuais. Quantas coisas não já foram decretadas, quantas coisas já não foram concluídas, quantas coisas já não foram postas em prática por causa da carne, por causa da fraqueza humana. Então é necessário que a gente venha buscar constantemente o Senhor Jesus, porque sem Ele não há salvação. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.